Fala pessoal, amigos e seguidores do canal e aos novatos aqui no canal. Esses aí eu espero que vocês estejam motivados o suficiente para se inscrever no canal, compartilhar e comentar, que é o mais bacana, né? Para a gente poder continuar expandindo, né? Expandindo a nossa comunidade aqui, porque sempre tem comentários muito legais sobre literatura fantástica de horror. E para isso, para comentar, precisa de estar inscrito, né? Bom, então é isso aí. Quarta-feira passada, dia 6, né? A gente foi com o Conan Doyle no Funil de Couro, baita conto, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha. É um conto curto, muito legal, do grande criador do Sherlock Holmes. Também dava seus pitacos no terror, né, de vez em quando. E agora nós chegamos em... Já estamos terminando o ano de 27, estamos chegando no fim dele, tá, em setembro. Setembro de 27, o Lovecraft escreveu essa magnífica novela, que é A Cor que Caiu do Espaço. Muita gente classifica de ficção científica. Serve para mostrar como essas classificações, esses rótulos não agregam grande coisa, né? É ficção científica porque tem espaço, porque tal, mas é terror também, né? A sensação durante toda a novela é de horror crescente, né? Eu não sei bem como, vocês poderiam até comentar aí, eu não sei como é que a gente pode classificar uma obra dessa, deixar de classificá-la como horror, pelo simples fato da fonte do horror ser alienígena. Bom, se for assim, né, a boa parte da obra do Lovecraft seria ficção científica, porque quase sempre a origem dos horrores na fonte primária deles vem do espaço, vem de outras dimensões. E tem outras que são mais claramente ficção científica. Ficção científica é um conceito ruim de pegar com a mão, é um negócio meio assim, como é que eu vou dizer, pouco prático. Então tem espaço, a tendência a classificar de ficção científica. Mexe com aparatos, a tendência a ser... Eu sou muito mais pela a classificar, se é que precisa, né? Melhor ouvir e curtir. Mas se é preciso classificar, eu sou muito mais pela sensação que aquela obra causa. Então, por exemplo, o Herbert West, Reanimador, é muito aparentado com Frankenstein. Ambos são horror ou são ficção científica? Tem um cientista lá criando aquelas coisas, né? Tanto numa obra quanto na outra, né? Então, eu acho que um critério mais lógico é considerar pela sensação que causa. Sendo que mais lógico ainda é não classificar. Bom, então o que eu queria comentar ainda sobre A Cor que Caiu do Espaço? Bom, é um conto dos preferidos do próprio Lovecraft, ele gostou muito. Aí tem aquela discussão, seria mito Cthulhu? Em princípio não, né? Não tem nada de mito Cthulhu, mas tem uma ambiência. É passado em Arkham, é passado naquela Nova Inglaterra fictícia que ele criou para ambientar os seus contos, a maioria das suas obras, né? Então não tem divindades do panteão, não tem Cthulhu, nem os cupincha dele, mas é passado naquele ambiente Lovecraftiano que hospeda a maioria das obras do mito Cthulhu, né? Então tem esse aspecto. Não é, mas tem seu saborzinho, né? Bem, outra coisa interessante sobre essa novela, bom, uma das coisas mais importantes é que vai ser narrador convidado, né? O doutor Diogo Vilela, ele voltou para narrar. Ainda bem, porque eu estou meio enrolado aqui com as outras atividades. Ainda bem que ele apareceu com essa gravação, senão eu ia me complicar um pouquinho para dar sequência, né? Acabava fazendo, né? Mas eu agradeço bastante. Fora que muita gente sempre comenta positivamente, né, a respeito das narrações, tanto do Diogo quanto da esposa, a Duda.
Eduarda Bona. Bom, essa é uma coisa importante. A outra coisa importante é que essa história, ela é tão assim interessante, tão original. Ah, deixa eu falar logo. É original mesmo, porque tem, eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Creepshow. Creepshow é um filme de 82, se não me engano. Creepshow é um filme baseado em gibi, né, de horror, né? É um filme, né, tem episódios. Um dos episódios é baseado numa história do Stephen King. É legal. O triste, a triste ou horrível morte de Merritt, tem um nome lá. É, um, é uma cópia, claramente, da Cor que Caiu do Espaço, ligeiramente alterada e super simplificada para caber num episódio de um longa-metragem, mas é com certeza chupada, para não dizer inspirada. Inspirada é fraco. É claramente copiada. Ele mudou só o. É algo que vem do espaço, causa fenômenos e leva à morte e tal. É a mesma história. Só que o que muda é a forma que é descrita na novela do Lovecraft é infinitamente mais densa, completa, complexa e conjura um horror muito maior do que aquela coisinha lá do Stephen King. No fim dessa postagem eu vou voltar a falar do Stephen King. Bom, mas então essa novela é simplesmente maravilhosa, uma ideia muito original. E vocês vão ver depois, porque ela foi escrita em 27, né? Nesse século que já praticamente após a criação da obra, vocês vão ver muita coisa que é claramente inspirada. É a planta carnívora lá a Pequena Loja de Horrores, e por aí vai. Essa historinha do Stephen King, e por aí vai. Mas o conto em si, a novela em si, ela é certamente a obra do Lovecraft mais adaptada para o cinema. E ela foi adaptada, que eu me lembre, pelo menos 5 vezes. É capaz de ter mais. Tem 5 adaptações para o cinema que eu vi. Todas 5, sempre naquela ingênua esperança de que vai ter uma boa história, um bom filme baseado nas obras do Lovecraft. Mas ainda não foi dessa vez. Tem desde 65, se não me engano, tem um filme com o Boris Karloff, mas é fim da carreira do Boris Karloff. O filme é bem ruim. Mas é curiosidade, né, para quem é pesquisador do cinema de horror, como é o meu caso. Então a gente vale a pena dar uma olhada. É de 1965, chama-se A Morte de um Monstro, Die Monster Die. Detonaram com a história do Lovecraft. É vagamente inspirada. Vagamente inspirada. É bem ruim o filme, mas como curiosidade vale a pena. Depois tem um tal de A Maldição, The Curse. Esse The Curse, ele é de 80 e algo, 87. Eu me lembro que eu vi esse troço até no cinema. É bem ruinzinho também. Também detonou com a história. Os caras, aparentemente, eu não sei se é porque é difícil de adaptar, realmente, vocês vão ver na narração, que é algo difícil de botar na tela. Então não faz outra coisa, né? Mas tudo bem. Então esse The Curse. Aí depois tem um filme italiano que a gente acha na web aí, é razoável. A Cor da Escuridão. Um título meio estranho. Escuridão não tem cor, né? Mas tudo bem. É a cor The Color of the Darkness, ou coisa que o vale. É um filme italiano, médio, assim. Médio. É do mesmo padrão dos anteriores. É um pouco melhor do que o primeiro, do Boris Karloff, mas ele é fraco também. Tem o melhor de todos, na minha opinião, que é o Die Farbe, A Cor, em alemão. Até o título é legal, A Cor. É um filme feito em preto e branco, ele é muito sombrio, assim. Só tem um defeito para mim. Ele perde completamente aquele sabor Lovecraftiano da Nova Inglaterra, de Arkham, do mito Cthulhu e tal. Ele perde isso tudo totalmente porque ele é ambientado na Alemanha pós-guerra, pós-segunda guerra. Foi uma ideia infeliz do diretor. Mas o filme em si é bem realizado, é um bom filme. Eu gostei.
Aí você precisa dar aquele, bom, vou esquecer que isso aí é baseado no Lovecraft e vamos assistir o filme, vale a pena. Ele é de 2010. 2010 é de Farbe, um filme alemão. E tem o manjadíssimo, né? Muita gente acha que o mundo começou nos anos 2000 e muito, né? E o filme de agorinha de 2019 com o Nicolas Cage, que é A Cor que Caiu do Espaço. O título, pelo menos, é o mesmo do conto, da novela. Mas aí acabou também a semelhança, porque o filme é mal realizado. Eu não gostei nem um pouco. Tudo bem que eu tenho má vontade com o Nicolas Cage, claramente, por conta de um filme que foi uma refilmagem de um dos filmes que eu mais gosto, que é O Homem de Palha. Refizeram com o Nicolas Cage no papel. É bizarro o troço, bizarro. E para mim é chocante, é quase uma ofensa pessoal, porque o The Wicker Man, o Homem de Palha, é um dos 3 filmes que eu mais gosto na história do cinema. E aí vem o nosso grande Nicolas Cage e detona tudo, é um horror. Mas esse, aí eu fiquei com birra do cara. Mas no, no filme esse de 2019, o problema é que é grosseiramente realizado, sabe? Não tem aquela sutileza, nem poderia ter do Lovecraft. Tá mais para gore do que para horror psicológico, horror cósmico nem se fala. Então eu não gosto, mas dá para ver também. Não gosto. Eu prefiro de todos esses que eu mencionei o de Farbe. Vale a pena vocês darem uma procurada. Como eu tinha dito, encerrando aqui, o Stephen King, eu sempre comento alguma coisa meio depreciativa, aí muita gente pode pensar corretamente que eu não gosto muito do autor, mas não é bem isso. Tanto é que quarta que vem eu vou narrar um conto que eu acho maravilhoso do Stephen King. Foi um pedido. É atendendo a pedidos que a gente vai voltar para a semana. É um conto, mas é muito interessante. E é que o que acontece comigo é o seguinte: os contos do Stephen King eu gosto bastante. Os romances, aí não há tatu que aguente aqueles romances enormes com excesso de detalhamento. O cara quis se transformar num Dostoiévski da vida, que não vai ser possível. Mas então era isso que eu queria comentar para vocês não ficarem com a impressão de que tudo que é do Stephen King eu não gosto. Vou então fazer essa postagem na quarta-feira. Eu gosto muito desse conto, é muito bacana. E tem uns detalhes que eu vou mencionar na introdução da postagem para a semana. Então é isso aí, abraço a todo mundo, saudações, por favor, likes, comentários e compartilhamentos, e compartilhar com os amigos e tal, para expandir aqui o canal. Vamos seguindo então nessa nossa caminhada Lovecraft. Abraço, fiquem bem, saudações. A Cor que Caiu do Espaço, H.P. Lovecraft, 1927. A oeste de Arkham, as colinas se erguem selvagens, e existem vales de raízes profundas que nenhum machado jamais cortou. Existem desfiladeiros sombrios e estreitos onde as árvores se inclinam de maneira fantástica e onde pequenos riachos correm, sem jamais ter refletido a luz do sol. Nas encostas mais suaves existem antigas fazendas de pedra, com cabanas atarracadas e cobertas de musgo que por toda a eternidade ponderam os segredos da Nova Inglaterra, abrigadas pelas saliências rochosas. Mas hoje estão todas vazias, com as chaminés em ruínas e as laterais cedendo sob o peso das baixas mansardas. Os antigos habitantes foram embora, e os estrangeiros não gostam de morar por lá. Os franco-canadenses tentaram, os italianos tentaram e os poloneses vieram e foram embora. Não devido a coisas que possam ser vistas, ouvidas ou tocadas, mas devido a coisas imaginadas. O lugar não faz bem para a imaginação e não traz sonhos tranquilos à noite. Deve ser isso que o mantém os estrangeiros afastados, pois o velho Amy Pierce nunca lhes contou nada sobre as lembranças que tem daqueles dias estranhos. Amy, que nos últimos anos não anda bem da cabeça, é o único que restou, ou ao menos o único que ainda se atreve a falar hoje em dia, pois mora em uma casa próxima aos campos abertos e às estradas movimentadas no entorno de Arkham.
Antes havia uma estrada que atravessava as colinas e os vales, e que cortava o terreno onde hoje fica o descampado maldito. Mas as pessoas deixaram de usá-la, e uma nova estrada curva foi construída mais ao sul. Ainda se encontram resquícios do antigo caminho em meio às ervas daninhas da natureza selvagem que retorna, e alguns desses resquícios sem dúvida persistirão mesmo quando os vales forem inundados pela nova represa. Os bosques escuros serão cortados e o descampado maldito ficará adormecido sob águas plácidas cuja superfície há de refletir o céu e ondular ao sol. Assim, os segredos daqueles dias estranhos serão um só com os segredos das profundezas, um só com a sabedoria oculta do velho oceano e com todos os mistérios da terra primitiva. Quando visitei as colinas e os vales para medir o terreno da nova represa, disseram-me que o lugar era amaldiçoado. Escutei o comentário em Arkham, e como essa é uma cidade muito antiga e repleta de histórias sobre bruxaria, achei que a maldição devia ser algo que as avós vinham sussurrando para as crianças há séculos. O nome Descampado Maldito pareceu-me muito estranho e teatral, e me perguntei como teria entrado para o folclore dos puritanos. Mais tarde, porém, eu vi o emaranhado de vales e encostas a oeste e abandonei quaisquer perguntas que não versassem sobre a aura de mistério ancestral que pairava sobre o lugar. Era manhã, mas nos vales sempre havia sombras à espreita. As árvores cresciam muito próximas umas das outras, e os troncos eram grandes demais em relação às espécies típicas da Nova Inglaterra. Havia um silêncio profundo demais nas veredas entre as árvores, e o chão era macio demais por conta do musgo úmido e da camada formada por incontáveis anos de putrescência. Nos espaços abertos, e em especial ao longo da antiga estrada, pequenas fazendas empoleiravam-se nas encostas, às vezes com todas as construções ainda de pé, às vezes com apenas uma ou duas remanescentes, e às vezes com apenas uma chaminé solitária ou um pequeno porão meio soterrado. As ervas daninhas e os espinheiros reinavam, e coisas furtivas e selvagens farfalhavam em meio à vegetação rasteira. Uma névoa de inquietude e opressão pairava sobre tudo, um toque irreal e grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva ou de chiaroscuro não estivesse correto. Não me admirei ao saber que os estrangeiros não haviam ficado por lá, pois aquela não era uma região propícia ao sono. O cenário lembrava uma paisagem de Salvator Rosa, uma xilogravura proibida em uma história de terror. Mas nada era tão assustador quanto o descampado maldito. Eu o reconheci assim que o enxerguei no fundo de um vale espaçoso, pois nenhum outro nome serviria para a coisa e nenhuma outra coisa serviria para o nome. Era como se o poeta houvesse cunhado a expressão ao ver aquela região em particular. Logo que a avistei, pensei que devia ser resultado de um incêndio, mas porque nada mais havia crescido naqueles 5 acres de desolação cinzenta que se estendiam sob o céu como uma grande mancha corroída por ácido em meio aos campos e bosques? O descampado maldito ficava quase todo ao norte da antiga estrada, mas alcançava uma pequena área no outro lado. Senti relutância ao me aproximar, e mesmo assim só consegui porque o dever me chamava mais além. Não havia vegetação de nenhum tipo em toda aquela extensão de terra, apenas um fino pó cinzento que nenhum vento parecia espalhar. As árvores próximas eram doentes e retorcidas, e muitos troncos mortos apodreciam ao redor. Enquanto caminhava às pressas, percebi que as pedras e os tijolos desabados de uma velha chaminé e de um porão à minha direita, bem como a bocarra escancarada de um poço abandonado cujas emanações pútridas criavam reflexos singulares quando iluminadas pelos raios de sol. Até mesmo a caminhada pelo longo e escuro bosque mais além pareceu bem-vinda em comparação, e assim compreendi os sussurros temerosos dos habitantes de Arkham. Não havia casas nem ruínas próximas.
Mesmo em tempos antigos, o local parecia ter sido remoto e solitário. Durante o crepúsculo, com medo de atravessar mais uma vez aquele lugar aziago, retornei à cidade pela estrada curva ao sul. Senti o desejo vago de que nuvens encobrissem o céu, pois uma estranha inquietude motivada pela vastidão celeste se havia instilado em minha alma. À noite, fiz perguntas aos moradores mais velhos de Arkham sobre o descampado maldito, e sobre aqueles dias estranhos, uma expressão que muitos balbuciavam de maneira evasiva. No entanto, não obtive nenhuma resposta satisfatória. Descobri apenas que o mistério era bem mais recente do que eu havia pensado. Não era de maneira alguma o tema de antigas lendas, mas algo ocorrido ainda durante a vida dos meus interlocutores. Tudo aconteceu por volta de 1880, quando uma família inteira desapareceu ou foi morta. Os meus interlocutores evitavam fornecer detalhes, e como todos me disseram para não prestar atenção aos relatos fantásticos do velho Amy Pierce, fui procurá-lo na manhã seguinte, pois eu sabia que morava sozinho na antiga cabana decrépita, onde as estranhas árvores começaram a crescer. O lugar era de uma antiguidade pavorosa e exudava o leve odor miasmático que se entranha nas casas demasiado antigas. Somente após muitas batidas insistentes consegui acordar o velho, e quando se aproximou da porta com passos tímidos e cambaleantes, notei que estava feliz ao me ver. Não pareceu tão debilitado quanto eu imaginava, mas os olhos pareciam caídos, e as roupas puídas, somadas à barba branca, conferiam-lhe um aspecto de desleixo e desamparo. Sem saber qual seria a melhor forma de levá-lo a contar as histórias, fingi que tinha ido tratar de negócios. Falei sobre o meu trabalho como agrimensor e fiz perguntas genéricas sobre o distrito. Amy Pierce era muito mais inteligente e educado do que me haviam levado a imaginar, e sabia tanto do assunto quanto qualquer outra pessoa com quem eu houvesse conversado em Arkham. O homem não era como outros rústicos que eu havia encontrado nos locais que seriam inundados pela represa. Não protestou contra os quilômetros de antigos bosques e fazendas que desapareceriam sob as águas, embora a situação talvez fosse outra se a casa onde morava não estivesse fora dos limites do futuro lago. Tudo o que demonstrou foi alívio. Alívio em relação ao destino dos antigos vales escuros por onde havia errado ao longo de uma vida inteira. Seria melhor que ficassem sob as águas, desde aqueles dias estranhos. E, uma vez feita essa declaração, a voz rouquenha do homem diminuiu de volume, enquanto o corpo inclinou-se para a frente e o indicador direito começou a apontar com gestos trêmulos e impressionantes. Foi então que ouvi a história. E enquanto aquela voz divagante roquejava e sussurrava, eu estremecia e tornava a estremecer, apesar do verão. Muitas vezes tive de interromper divagações, esclarecer detalhes científicos que o homem conhecia apenas à força de repetir comentários dos pesquisadores, e completar lacunas quando a lógica ou a continuidade se perdiam. Quando terminou, entendi por que estava com a sanidade um pouco abalada e também por que os habitantes de Arkham não gostavam de falar sobre o descampado maldito. Corri de volta para o hotel antes do pôr do sol, temeroso de que as estrelas surgissem enquanto eu estivesse ao relento, e no dia seguinte retornei a Boston para pedir demissão. Nada me levaria a adentrar mais uma vez aquele caos difuso de antigas florestas e encostas, nem a defrontar mais uma vez o cinzento descampado maldito, onde o Poço Negro escancarava a bocarra ao lado das pedras e tijolos desabados. Logo a represa será construída, e assim todos esses segredos ancestrais estarão guardados para sempre sob a profundeza das águas. Mas nem assim eu voltaria para aquele lugar à noite. Pelo menos não em uma noite com estrelas sinistras a cintilar no céu. E nada me levaria a beber a água da represa de Arkham. Segundo o velho Amy, tudo começou com o meteorito. Antes, as últimas lendas fantasiosas remontavam à época da perseguição às bruxas,
e mesmo então os bosques ocidentais não eram temidos como a pequena ilha no Miskatonic, onde o demônio aparecia ao lado de um estranho altar de pedra mais antigo do que os índios. Os bosques não eram assombrados, e o crepúsculo fantástico em meio às árvores jamais despertou temor antes daqueles dias estranhos. Mas então vieram a nuvem branca ao meio-dia, a sequência de explosões no ar e o pilar de fumaça em um vale longínquo no bosque. À noite, todos em Arkham tinham ouvido falar a respeito da enorme rocha que caiu do céu e encravou-se ao lado do poço na propriedade de Nahum Gardner. Essa era a casa que havia no lugar mais tarde ocupado pelo descampado maldito. A bela Casa Branca de Nahum Gardner, cercada por jardins e pomares cheios de viço. Nahum decidiu ir até a cidade falar às pessoas sobre a pedra, e no caminho parou na casa de Amy Pierce. Na época, Amy tinha 40 anos, e toda sorte de coisas singulares causava-lhe forte impressão. Amy e a esposa acompanharam os 3 professores da Universidade de Miskatonic, que na manhã seguinte saíram às pressas para ver aquele estranho visitante do espaço sideral desconhecido, e perguntaram-se por que Nahum o havia descrito como enorme no dia anterior. Enquanto apontava para o volumoso monte marrom acima da terra revolvida e da grama chamuscada próxima à arcaica cegonha do poço, Nahum disse que havia encolhido, mas os sábios responderam que pedras não encolhem. O objeto permanecia quente, e Nahum afirmou que havia cintilado à noite. Os professores experimentaram golpeá-lo com um martelo de geólogo e descobriram que era macio. Na verdade, era macio quase a ponto de ser maleável, e os 3 mais rasparam do que lascaram para colher uma amostra e fazer testes no laboratório. A amostra foi levada em um velho balde tomado de empréstimo à cozinha de Nahum, pois mesmo o fragmento menor recusava-se a esfriar. Na viagem de volta, os homens pararam para descansar na casa de Amy e ficaram pensativos quando a Sra. Pierce comentou que o fragmento estava encolhendo e queimando o fundo do balde. Verdade que não era um pedaço muito grande, mas talvez houvesse encolhido uma amostra menor do que imaginavam. No dia seguinte, tudo se passou em junho de 1882, os professores mais uma vez se puseram a caminho, tomados por uma grande empolgação. Ao passar pela casa de Amy, falaram-lhe sobre as estranhas coisas que o espécime havia feito e sobre como havia desbotado quando o puseram em um becker. O becker também foi danificado, e os sábios mencionaram a afinidade da estranha pedra com a sílica. O espécime havia apresentado características inimagináveis no laboratório. Não fez coisa alguma e não liberou nenhum tipo de gás ocluso ao ser aquecido. Não reagiu com a pérola de bórax e não se volatilizou a temperatura alguma, sequer na chama de um maçarico de oxidrogênio. Mostrou-se bastante maleável na bigorna e no escuro apresentava uma notável luminosidade. Sempre se recusando a arrefecer, o espécime despertou o entusiasmo de toda a universidade. E quando revelou faixas brilhantes, diferentes de quaisquer matizes conhecidos, ao ser aquecido no espectroscópio, houve muitas conversas exaltadas sobre a descoberta de novos elementos, propriedades óticas bizarras e outras coisas que em geral dizem os homens de ciência perplexos quando encontram o desconhecido. Por mais quente que estivesse, o espécime foi testado em um cadinho com todos os reagentes apropriados. Não reagiu com a água. Tampouco reagiu com o ácido clorídrico. O ácido nítrico e a água régia não faziam mais do que produzir sibilos e pequenos estouros contra aquela invencibilidade tórrida. Amy teve dificuldade para recordar essas coisas, mas reconheceu alguns dos solventes quando recitei os nomes na ordem tradicional de aplicação. Tentaram a amônia e a soda cáustica, o álcool e o éter, o nauseante de sulfeto de carbono e uma dúzia de outros. Mas, embora o peso do espécime diminuísse sem parar à medida que o tempo passava, e o fragmento parecia esfriar aos poucos, os solventes não sofriam nenhuma alteração capaz de indicar que houvessem atacado a substância. Mesmo assim, não havia dúvidas de que era um metal. Para começar, era magnético, e a imersão nos solventes ácidos deu a impressão de revelar discretos traços das figuras de Widmanstätten, encontradas em ferro meteórico.
Quando o resfriamento alcançou um nível considerável, os testes passaram a ser conduzidos em recipientes de vidro, e as lascas do fragmento original foram deixadas em um becker durante o trabalho. Na manhã seguinte, as lascas e o becker haviam desaparecido sem deixar nenhum rastro, e apenas a madeira chamuscada indicava o lugar que haviam ocupado na estante. Tudo foi relatado pelos professores ainda na porta de casa, e mais uma vez Amy seguiu-os para ver o rochoso mensageiro das estrelas, embora dessa vez a esposa não os tenha acompanhado. Sem dúvida, havia encolhido, e nem os sóbrios professores puderam duvidar do que viram. A terra marrom havia cedido por todos os lados, e se no dia anterior o meteorito ultrapassava os 2 metros, naquele instante mal chegava a 1,5. Ainda estava quente, e os sábios estudavam-lhe a superfície tomados pela curiosidade, enquanto recolhiam uma amostra maior com o martelo e o cinzel. Cavaram um pouco mais fundo nessa segunda vez, e ao arrancar a crosta daquela massa reduzida, perceberam que o núcleo da coisa não era muito homogêneo. Encontraram o que parecia ser a lateral de um glóbulo colorido, incrustado na substância. A cor, que lembrava alguma das faixas no singular espectro do meteoro, era quase impossível de descrever, e foi apenas por analogia que puderam designá-la como tal. A textura era brilhosa, e leves batidas deram sinais do que parecia ser uma textura quebradiça e um interior oco. Um dos professores deu uma pancada firme com o martelo, e o glóbulo rompeu-se com um pequeno estouro nervoso. Nada saiu lá de dentro, e todos os vestígios da coisa sumiram com a perfuração. Restou apenas um vazio esférico, de aproximadamente 8 centímetros, e todos julgaram provável que outros fossem aparecer à medida que a substância externa se deteriorasse. Quaisquer conjecturas seriam em vão, e assim, após uma tentativa fútil de encontrar mais glóbulos por meio de perfurações, os pesquisadores foram embora com o novo espécime, que no entanto mostrou-se tão impressionante quanto o predecessor no laboratório. Além de ser quase plástico, emitir calor, magnetismo e uma pequena luminosidade, baixar a temperatura em contato com ácidos corrosivos, apresentar um espectro desconhecido, deteriorar-se na presença do ar e atacar compostos de sílica com resultados mutuamente destrutivos, o espécime não apresentava nenhuma característica que permitisse uma identificação. E ao final dos testes, os cientistas foram obrigados a reconhecer que não sabiam como classificá-lo. Não era nada que se pudesse encontrar na Terra, mas um fragmento do vasto espaço sideral, e, portanto, dotado de propriedades desconhecidas e sujeito a leis desconhecidas. Naquela noite houve uma tempestade elétrica, e quando os professores foram à casa de Nahum no dia seguinte, depararam-se com uma amarga decepção. A pedra, sendo magnética, devia apresentar alguma propriedade elétrica peculiar, pois havia atraído os raios, segundo Nahum, com singular persistência. Em 1 hora, o fazendeiro viu 6 raios caírem no sulco feito no pátio, e quando a tempestade passou, não restava nada, além de um buraco irregular e meio encoberto pela terra ao lado da ancestral cegonha. As escavações foram infrutíferas e os cientistas comprovaram o desaparecimento. O fracasso era total. Não restava mais nada a fazer senão voltar ao laboratório e continuar os testes com o fragmento cada vez menor, armazenado em um recipiente de chumbo. O fragmento durou 1 semana, ao fim da qual nenhuma descoberta de valor havia sido feita. Quando desapareceu, não deixou nenhum resíduo para trás, e passado algum tempo os professores mal acreditavam ter visto com os próprios olhos aquele vestígio críptico dos insondáveis abismos siderais. Aquela estranha e solitária mensagem vinda de outros universos e de outras esferas da matéria, força e entidade. Como se poderia imaginar, o jornal de Arkham deu ampla cobertura ao incidente por conta do patrocínio universitário e mandou repórteres para entrevistar a família de Nahum Gardner. Pelo menos um diário de Boston também mandou um repórter, e em pouco tempo Nahum virou uma espécie de celebridade local. Era um homem magro e simpático que vivia com a mulher e os 3 filhos em uma agradável propriedade rural no vale. Ele e Amy visitavam-se com bastante frequência,
bem como as esposas de ambos, e mesmo após todos esses anos, Amy só tinha elogios para fazer ao vizinho. Naum parecia sentir um discreto orgulho em virtude da atenção dedicada à propriedade da família, e falou sobre o meteorito com frequência nas semanas a seguir. Julho e agosto foram quentes, e Naum trabalhou com afinco na preparação do feno em uma pastagem de 10 acres do outro lado de Chapman's Brook. A carreta rangente deixava sulcos profundos nas veredas ensombrecidas. O trabalho cansou-o mais do que havia cansado em outros anos, e assim Naum começou a sentir os primeiros sinais da idade. Então veio a época das frutas e da colheita. As peras e maçãs amadureciam aos poucos, e Naum jurou que os pomares estavam mais bonitos do que nunca. As frutas apresentavam um tamanho impressionante e um brilho extraordinário, e cresciam com tanta abundância que barris sobressalentes foram encomendados para a futura colheita. Mas com o amadurecimento veio uma grande decepção, pois apesar de todo aquele espetáculo de viço lustroso, nenhuma única fruta prestava para comer. No sabor delicioso das peras e das maçãs haviam-se insinuado o amargor e a doença, de modo que até uma pequena mordida suscitava um asco duradouro. O mesmo aconteceu com os melões e os tomates, e Naum percebeu com tristeza que toda a colheita estava perdida. Naum relacionou os acontecimentos e declarou que o meteorito havia envenenado o solo, e agradeceu a Deus que a maioria das plantações ficassem em terras mais altas ao longo da estrada. O inverno chegou cedo e foi muito frio. Amy passou a fazer visitas menos frequentes a Naum e a dizer que o amigo parecia preocupado. A bem dizer, a família inteira também parecia mais taciturna e menos assídua na igreja e em vários outros eventos sociais no campo. Não havia causa conhecida para essa reserva ou melancolia, embora todos os membros da família por vezes se queixassem da saúde e admitissem um vago sentimento de inquietude. O próprio Naum fez a declaração mais explícita quando se disse preocupado com certas pegadas que havia encontrado na neve. Eram os rastros corriqueiros deixados por esquilos, coelhos e raposas, mas o pensativo fazendeiro afirmou ver algo de anormal na natureza e na disposição das pegadas. Naum nunca ofereceu muitos detalhes, mas parecia imaginar que os rastros não evidenciavam a anatomia e o comportamento dos esquilos, coelhos e raposas da maneira esperada. Amy escutou essas conversas sem muito interesse, até a noite em que passou pela casa de Naum no trenó, enquanto voltava de Clark's Corners. Era noite de lua e um coelho atravessou correndo a estrada, mas os saltos do animalzinho eram longos a ponto de causar desconforto em Amy e no cavalo. O cavalo, aliás, teria saído a galope se não fosse uma mão firme a segurar as rédeas. A partir de então, Amy começou a dar mais crédito às histórias de Naum e a perguntar-se por que os cães dos Gardner pareciam tão ariscos e arredios pela manhã. Os animais quase não latiam mais. Em fevereiro, os jovens McGregor de Meadow Hill estavam no mato caçando marmotas, e, próximo à propriedade dos Gardner, alvejaram um espécime bastante peculiar. As proporções do corpo do animal pareciam alteradas de maneira indescritível, enquanto o rosto tinha uma expressão jamais vista em uma marmota. Os garotos pareceram muito assustados e na mesma hora jogaram o animal longe, de modo que apenas relatos grotescos chegaram aos habitantes do campo. A relutância dos cavalos em se aproximar da casa de Naum também era notória, e assim todos os elementos necessários a um ciclo de lendas contadas aos sussurros pareciam estar presentes. As pessoas juravam que ao redor da casa de Naum a neve derretia mais depressa do que em qualquer outro lugar, e no início de março houve uma discussão nos armazéns de secos e molhados de Potter, em Clark's Corners. Stephen Rice havia passado pela propriedade dos Gardner pela manhã e percebido alguns repolhos gambá crescendo na lama do outro lado da estrada. Jamais tinha visto exemplares tão grandes como aqueles, e além do mais, as plantas apresentavam estranhas cores que não se deixavam descrever em palavras. Tinham um formato monstruoso, e o cavalo resfoliou ao captar um odor que Stephen jamais havia sentido. Durante a tarde,
muitas pessoas foram até lá para ver o fenômeno fora do normal, e todos concordaram que plantas como aquelas jamais cresceriam em um mundo saudável. Todos falaram das frutas arruinadas no outono, e assim começaram boatos de que as terras de Naum estavam envenenadas. Só podia ser o meteorito, e ao lembrar das estranhas características minerais citadas pelos professores da universidade, muitos fazendeiros foram consultá-los. Certo dia, os pesquisadores fizeram uma visita a Naum, mas como não gostavam de histórias fantásticas e nem de folclore, tiraram conclusões bastante céticas. As plantas eram sem dúvida estranhas, mas os repolhos gambá naturalmente têm formas, odores e cores um pouco estranhos. Talvez algum elemento mineral do meteorito tivesse adentrado o solo, mas nesse caso, logo haveria de se diluir. Quanto às pegadas e aos cavalos assustadiços, não passavam de lendas do campo, sem dúvida inspiradas pelo fenômeno do aerólito. Não havia nada que os homens de ciência pudessem fazer contra boatos infundados, pois os rústicos supersticiosos acreditam em qualquer coisa. Assim, durante todos aqueles dias estranhos, os acadêmicos mantiveram-se afastados por desprezo. Apenas um, ao receber 2 ampolas de pó para análise por ocasião de um trabalho policial mais de 1 ano e meio mais tarde, lembrou que a estranha cor daquele repolho gambá tinha uma semelhança muito grande com as anômalas faixas de luz emitidas pelo fragmento do meteoro durante a análise espectroscópica na universidade, e também com o glóbulo quebradiço incrustado na pedra vinda do abismo. No início, as amostras dessa análise emitiram as mesmas faixas peculiares, mas com o passar do tempo perderam essa propriedade. As árvores ao redor da casa de Naum brotavam antes do tempo e à noite balançavam de maneira agourenta ao sabor do vento. Tadeus, um rapaz de 15 anos, filho de Naum, jurava que as árvores também balançavam quando não tinha vento, mas nem os mais supersticiosos acreditaram. No entanto, não havia dúvidas de que uma certa agitação pairava no ar. Todos os membros da família Gardner adquiriram o hábito de ficar em silêncio, tentando escutar um som que não saberiam descrever em termos conscientes. Na verdade, esse hábito parecia ser o resultado de certos momentos em que a consciência parecia escapar-lhes. Infelizmente, esses momentos ficaram cada vez mais frequentes com o passar das semanas, e logo todos diziam que havia algo de errado com a família de Naum. As primeiras saxígrafas em flor apresentaram outra cor estranha, não exatamente como a do repolho gambá, mas de qualquer modo uma cor relacionada e igualmente desconhecida de todos que a viam. Naum levou algumas flores até Arkham e mostrou-as para o editor da Gazette, mas o dignatário não fez mais do que escrever um artigo humorístico no qual ridicularizava os temores obscuros dos rústicos que moravam no campo. Outro equívoco de Naum foi relatar a um insensível habitante da cidade a maneira como as enormes borboletas antíopes se comportavam em relação às saxífragas. Abril trouxe uma espécie de loucura aos habitantes do campo e marcou o início do abandono da estrada para além da casa de Naum. Era a vegetação. Todas as árvores do pomar floresciam em estranhas cores, e por todo o solo rochoso no pátio e na pastagem vizinha brotou uma bizarra espécie vegetal, que apenas um botanista poderia relacionar à flora da região. Não se via nenhuma cor sã ou saudável, a não ser pela grama e pela relva verdejantes. Apenas por toda parte, os matizes prismáticos e berrantes de uma doentia cor primária subjacente, que não tinha lugar entre os matizes terrestres conhecidos. Os calções de holandês transformaram-se em uma ameaça sinistra, e as sanguinárias do Canadá pareciam insolentes naquela perversão cromática. Amy e os Gardner achavam que a maioria das cores apresentava uma assombrosa familiaridade, e chegaram à conclusão de que lembravam o glóbulo quebradiço no interior do meteoro. Naum arou e semeou a pastagem de 10 acres e as terras mais altas, mas não fez nada com o terreno em torno da casa. Sabia que era inútil e nutria esperanças de que as estranhas plantas do verão extraíssem todo o veneno do solo. Nesse ponto estava preparado para qualquer coisa,
e habituado à sensação de que havia algo próximo, à espera de ser escutado. O distanciamento dos vizinhos o entristeceu, claro, mas entristeceu a esposa ainda mais. Os filhos se deram melhor, pois frequentavam a escola. Mesmo assim, sempre se assustavam com os boatos. Tadeus, um rapaz particularmente sensível, foi quem mais sofreu. Em maio vieram os insetos, e a propriedade de Naum virou um pesadelo de zumbidos e patinhas rastejantes. A maioria das criaturas parecia evidenciar aspectos e movimentos fora do normal, bem como hábitos noturnos contrários a tudo o que se conhecia. À noite, os Gardner ficavam de sentinela, procurando em todas as direções por alguma coisa, embora não soubessem dizer o que. Nesse ponto, reconheceram que Tadeus estava certo em relação às árvores. A senhora Gardner viu os galhos inchados de um bordo a balançar no outro lado da janela com o céu enluarado ao fundo. Sem dúvida, os galhos estavam se mexendo, e não havia vento. Devia ser a seiva. A estranheza havia tomado conta de tudo que nascia da terra. Mesmo assim, não foi nenhum dos Gardner quem fez a descoberta seguinte. A familiaridade os havia tornado indiferentes, e o que não conseguiam ver foi vislumbrado por um tímido vendedor de máquinas para a serraria de Bolton, que chegou certa noite sem conhecer as lendas do campo. O relato que fez mereceu um breve parágrafo na Gazette, e foi no jornal que todos os fazendeiros, inclusive Naum, tomaram conhecimento do ocorrido. Fazia uma noite escura, e as lamparinas da charrete estavam fracas, mas ao redor de uma certa fazenda no vale, que todos reconheceram como a propriedade de Naum, a escuridão era menos densa. Uma luminosidade tênue parecia emanar da vegetação, da grama, das folhas e das flores, e em um dado momento um pedaço de matéria fosforescente deu a impressão de fazer um movimento furtivo no pátio próximo ao celeiro. Até esse ponto, a grama permanecia inalterada, e as vacas eram criadas na pastagem junto da casa. Porém, no fim de maio, o leite começou a estragar. Naum levou as vacas para as terras mais altas e o problema acabou. Pouco tempo mais tarde, essa mudança na grama e nas folhas tornou-se visível a olho nu. Tudo o que antes era viçoso começou a ficar cinzento e tornou-se extremamente quebradiço. Amy era a única pessoa que ainda visitava a propriedade, mas as visitas ficavam cada vez mais esparsas. Quando a escola fechou, os Gardner viram-se isolados do mundo, e às vezes pediam a Amy que resolvesse certos assuntos na cidade. Todos os membros da família estavam com a saúde física e mental deteriorada, e assim ninguém se surpreendeu quando veio a notícia de que a senhora Gardner tinha enlouquecido. Aconteceu em junho, mais ou menos quando a queda do meteoro fez 1 ano. A pobre mulher vociferava a respeito de coisas indescritíveis que pairavam no ar. Nos delírios, não havia um único substantivo específico, apenas verbos e pronomes. As coisas moviam-se, transformavam-se e esvoaçavam, e os ouvidos da mulher captavam o ritmo de impulsos que não eram propriamente sons. Algo fora levado. A senhora Gardner se dizia parasitada por alguma coisa. Algo que não devia existir prendia-se ao corpo da mulher. Alguém precisava manter aquilo longe. Tudo se mexia à noite, inclusive as paredes e as janelas. Naum não a mandou para o hospício do condado e preferiu mantê-la em casa enquanto não oferecesse riscos a si mesma e aos outros. Nem quando a expressão da senhora Gardner mudava, Naum esboçava qualquer reação. Mas quando os garotos começaram a ficar com medo e Tadeus quase desmaiou com certas caretas da mãe, Naum decidiu trancá-la no sótão. Em julho, a mulher havia parado de falar e andava apenas de 4. E antes que o mês acabasse, Naum teve a bizarra impressão de que ela cintilava no escuro, como sem dúvida fazia a vegetação próxima. Pouco antes, os cavalos haviam fugido. Alguma coisa os acordou à noite, e os relinchos e os coices na estrebaria foram terríveis. Nada parecia capaz de acalmar os animais, e quando Naum abriu a porta da estrebaria, todos saíram a galope como cervos assustados.
Levou quase uma semana para que todos os 4 fossem encontrados, e mesmo assim reapareceram em um estado deplorável. Algo de muito errado havia acontecido, e todos precisaram ser sacrificados. Naum pegou um cavalo emprestado de Ame para continuar o trabalho no feno, porém o animal se recusava a chegar perto do celeiro. O cavalo refugava, empacava e relinchava, e no fim o único jeito foi deixá-lo no pátio, enquanto os homens empurravam a pesada carreta até o celeiro para terminar o serviço. Durante todo esse tempo, a vegetação ficava cada vez mais cinzenta e mais quebradiça. Até as flores, que antes exibiam estranhos matizes, haviam ficado acinzentadas, e as frutas nasciam cinzentas e miúdas e insossas. Os ásteres e as virgáureas cresciam cinzentos e distorcidos, e as rosas e canelas de velha e malvaíscos silvestres do pátio tinham um aspecto tão blasfemo que Zenas, o filho mais velho de Naum, decidiu cortar todas as flores. Os estranhos insetos morreram por essa época, bem como as abelhas que haviam deixado as caixas e ido para os bosques. Em setembro, toda a vegetação começou a se desmanchar em um pó cinzento, e Naum temia que as árvores morressem antes que o veneno fosse extraído do solo. A esposa sofria com terríveis crises histéricas, e Naum e os filhos viviam em constante tensão. Passaram a evitar as pessoas, e quando a escola reabriu, os garotos não voltaram às aulas. Mas foi Ame, em uma das raras visitas, o primeiro a notar que a água do poço não estava boa. Tinha um gosto vil que não era fétido nem salgado, e Ame sugeriu ao amigo que cavasse outro poço em terras mais altas, para ter água enquanto o solo não voltasse ao normal. Mas Naum ignorou o alerta, pois havia se acostumado a coisas estranhas e desagradáveis. Ele e os filhos continuaram a usar a água contaminada, bebendo da mesma forma desatenta e mecânica como faziam as refeições parcas e mal preparadas, e executavam as tarefas ingratas e monótonas ao longo daqueles dias sem perspectiva. Todos pareciam resignados, como se andassem em outro mundo nas fileiras de guardiões sem nome que protegiam o destino inexorável da família. Tadeus enlouqueceu em setembro após uma visita ao poço. Tinha levado um balde e voltou de mãos vazias, gritando e agitando os braços, e por vezes sucumbindo a risadas estúpidas ou sussurros nervosos enquanto falava sobre as cores que andam por lá. 2 casos na família eram um fardo e tanto, mas Naum enfrentou tudo com bravura. Deixou o filho à solta por mais uma semana, quando o garoto começou a tropeçar nas coisas e a se machucar. Então o trancou em uma peça no sótão, em frente ao aposento da mãe. Os gritos que lançavam um para o outro por trás das portas fechadas eram terríveis, em especial para o pequeno Mervyn, que imaginava ouvir a mãe e o irmão conversando em uma língua estranha ao mundo que conhecemos. A imaginação de Mervyn era muito fértil, e a inquietude do garoto piorou depois que o irmão e o companheiro de brincadeiras foi trancafiado. Quase ao mesmo tempo, os animais começaram a morrer. As galinhas ficavam acinzentadas e logo morriam, revelando uma carne seca de odor nauseante quando eram cortadas. Os cordeiros engordavam muito além do normal e de repente começavam a sofrer transformações horrendas que ninguém conseguia explicar. A carne ficava imprestável e Naum já não sabia mais o que fazer. Nenhum veterinário do campo chegava perto da fazenda, e o veterinário de Arkham não escondeu a perplexidade. Os porcos ficavam com o corpo cinzento e quebradiço e começavam a se desmanchar antes de morrer, e os olhos e focinhos exibiam alterações bastante singulares. A situação era inexplicável, pois esses animais nunca haviam comido a vegetação contaminada. Então, algo atacou as vacas. Certas áreas no corpo dos animais se ressequiam ou encolhiam ao extremo, e colapsos e desintegrações atrozes tornaram-se comuns. Nos últimos estágios, pois o resultado era sempre a morte, observava-se o mesmo aspecto cinzento e quebradiço que afetava os cordeiros. Não havia dúvida quanto à existência de um veneno, pois todos os casos aconteceram em um celeiro fechado e tranquilo.
Nenhuma mordida de outras criaturas poderia ter trazido um vírus, pois que animal consegue atravessar obstáculos sólidos? Só poderia ser uma doença natural. Mas que doença seria capaz de provocar tamanhos estragos? Ninguém se arriscava a dizer. Quando chegou a época da colheita, não havia um único animal na fazenda, pois as ovelhas, porcos e vacas estavam mortos, e os cães haviam fugido. Os cães, que eram 3, haviam todos desaparecido juntos durante a noite, para nunca mais reaparecer. Os 5 gatos haviam ido embora algum tempo atrás, mas essa partida mal foi percebida, uma vez que parecia não haver mais ratos, e apenas a senhora Gardner estimava os graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Naum entrou cambaleando na casa de Amy com notícias pavorosas. A morte havia chegado para o pobre Tadeus no quartinho do sótão de maneira indescritível. Naum foi até os fundos da fazenda e cavou uma sepultura no jazigo da família para enterrar o que havia encontrado. Nada poderia ter entrado no sótão a partir do lado de fora, pois a pequena janela gradeada e a fechadura da porta estavam intactas. Tudo se deu assim como no celeiro. Amy e a esposa consolaram o homem como podiam, mas estremeceram ao fazê-lo. O terror em forma bruta parecia se abater sobre os Gardner e sobre tudo em que tocavam, e a mera presença de um membro da família em casa era como que um sopro de regiões inominadas e inomináveis. Amy acompanhou Naum até em casa com grande relutância, e fez o que pôde a fim de acalmar o choro histérico do pequeno Mervyn. Zenas não precisou de consolo. Nos últimos tempos, não fazia mais nada além de olhar para o vazio e obedecer às ordens do pai. Segundo Amy, era um destino piedoso. De vez em quando os gritos de Mervyn eram respondidos a meia voz no sótão, e em resposta a um olhar intrigado, Naum explicou que a esposa ficava mais fraca a cada dia que passava. Quando a noite estava prestes a cair, Amy foi embora, pois nem a amizade era capaz de mantê-lo naquele lugar quando a vegetação começava a cintilar e as árvores davam a impressão de balançar, com ou sem vento. Amy teve a sorte de ser pouco imaginativo. Naquela situação, tinha os pensamentos um pouco desordenados, mas se tivesse a capacidade de relacionar e analisar todos os portentos que o cercavam, sem dúvida o homem teria enlouquecido de vez. Voltou para casa ao entardecer, com os gritos da louca e do garoto perturbado a ecoar nos ouvidos. 3 dias mais tarde, Naum irrompeu na cozinha de Amy pela manhã, e na ausência do amigo, balbuciou para a aterrorizada senhora Pierce mais uma história desesperadora. Dessa vez fora o pequeno Mervyn. Estava desaparecido. Tinha saído à noite com uma lamparina e um balde para buscar água, e não voltou mais. O garoto passou dias fora de si e mal sabia o que estava fazendo. Gritava por qualquer motivo. No fim, soltou um grito desesperado no pátio, e antes que o pai conseguisse chegar à porta, o garoto havia sumido. Não se viu mais o brilho da lamparina que levava consigo, e tampouco havia pistas do garoto. Na hora, Naum pensou que a lamparina e o balde também houvessem desaparecido, mas quando o dia raiou e o homem retornou da busca noturna pelos bosques e campos, encontrou coisas muito curiosas próximas ao poço. Havia um amontoado de ferro esmagado e aparentemente derretido, que sem dúvida era a lamparina, enquanto uma alça e argolas de ferro distorcido, fundidas em uma coisa só, pareciam indicar os resquícios do balde, porém não havia mais nada. Naum não sabia o que pensar. A senhora Pierce ficou estupefata, e Amy, depois de chegar em casa e ouvir a história, não teve nenhum palpite a oferecer. Mervyn havia desaparecido e não adiantaria nada avisar os vizinhos, pois a essa altura todos evitavam os Gardner. Tampouco adiantaria avisar os moradores de Arkham, que davam risada de tudo. Tad havia partido e agora Murney também. Algo estava se insinuando cada vez mais à espera de ser ouvido e sentido e escutado. Naum não resistiria por muito tempo, e assim pediu a Amy que cuidasse da esposa e de Zenas se ainda estivessem vivos quando se fosse. Aquilo devia ser algum tipo de julgamento, mas Naum não conseguia entender por quê,
uma vez que sempre havia trilhado os caminhos do Senhor. Ami passou mais de 2 semanas sem ver Naum, e então, preocupado com o que poderia ter acontecido, venceu o medo e fez uma visita à propriedade dos Gardner. Não havia fumaça na grande chaminé, e por um instante o visitante temeu o pior. O aspecto de toda a fazenda era chocante. Grama seca e cinzenta por toda parte, trepadeiras esfarelando-se nas vetustas paredes e empenadas e grandes árvores nuas erguendo as garras em direção ao cinzento céu de outubro, com uma malevolência intencional que Ami atribuiu a uma discreta mudança na inclinação dos galhos. Mas Naum estava vivo. Estava fraco, deitado em um sofá sob o teto baixo da cozinha, porém consciente e ainda capaz de dar ordens simples a Zenas. O recinto estava frio como um túmulo, e enquanto Ami tremia a olhos vistos, o anfitrião pediu com voz rouca a Zenas que buscasse mais lenha. A lenha era uma necessidade premente, pois o nicho da lareira estava vazio e apagado, com uma nuvem de fuligem rodopiando ao sabor do vento gélido que soprava pela chaminé. No mesmo instante, Naum perguntou se a lenha extra havia deixado o amigo mais confortável, e então Ami percebeu o que havia acontecido. A amarra mais forte havia arrebentado, e a mente do infeliz fazendeiro foi motivo de mais tristeza. Por mais que perguntasse, Ami não conseguia obter nenhuma informação coerente sobre o paradeiro de Zenas. No poço. Ele mora no poço. Era tudo que o transtornado pai conseguia dizer. Em um lampejo, o visitante pensou na esposa desvairada e mudou a linha do interrogatório. Neb? Oh, aqui está ela, foi a resposta do pobre Naum. Então Ami percebeu que teria de procurar sozinho. Após deixar o amigo entregue a delírios inofensivos no sofá, Ami pegou as chaves penduradas em um prego ao lado da porta e subiu os degraus estalejantes que levavam até o sótão. O ar lá em cima era abafado e nauseante, e não se ouvia nenhum som de nenhuma direção. Das 4 portas à vista, apenas uma estava trancada, e Ami tentou abri-la com várias das chaves que havia pegado. A terceira chave fez a fechadura girar, e depois de alguns movimentos desajeitados, Ami conseguiu abrir a porta. O interior do cômodo estava escuro, pois a janela era pequena e ficava obscurecida pelas rústicas grades de madeira. E Ami não conseguia ver nada nas tábuas do assoalho. O fedor era insuportável, e antes de proceder foi necessário voltar a um dos cômodos anteriores para retornar com os pulmões repletos de ar respirável. Ao entrar, Ami viu alguma coisa escura em um canto, e quando enxergou com mais clareza, não conseguiu sufocar um grito. Enquanto gritava, Ami imaginou ver uma nuvem eclipsar a janela por alguns instantes, e no momento seguinte teve a impressão de perceber uma odiosa corrente de vapor a roçar-lhe a pele. Estranhas cores dançaram ante seus olhos, e se aquele horror não o houvesse entorpecido, Ami teria pensado no glóbulo do meteoro, destruído pelo martelo do geólogo, e na mórbida vegetação que brotou na primavera. Da maneira como foi, pensou apenas na monstruosidade blasfema que o confrontava, e que sem dúvida havia compartilhado o inefável destino que se abateu sobre o jovem Tadeus e os animais da fazenda. Porém, o mais terrível a respeito daquele horror era que continuava a se mexer devagar enquanto se esfarelava. Ami não quis me dar muitos detalhes sobre essa cena, mas esse vulto no canto não voltou a aparecer na história como algo dotado de movimento. Existem coisas que não devem ser ditas, e às vezes o que se faz em nome da simples humanidade é julgado com crueldade pela lei. Compreendi que quando deixou o sótão não havia nada se mexendo lá dentro, e que deixar qualquer coisa capaz de movimento para trás seria uma monstruosidade suficiente para condenar qualquer um ao tormento eterno. Qualquer outra pessoa além de um fazendeiro endurecido teria desmaiado ou enlouquecido, mas Ami atravessou a porta em pleno domínio das faculdades e trancou o segredo maldito atrás de si. Ainda restava Naum. Seria preciso alimentar o amigo e levá-lo a um lugar onde pudesse receber os cuidados necessários. Enquanto começava a descer a escada sombria, Ami escutou um baque no andar de baixo.
Pensou ter ouvido um grito abafado e lembrou-se com nervosismo do vapor sufocante que lhe havia roçado a pele naquele pavoroso cômodo no andar de cima. Que presença haveriam despertado o grito e a chegada de um visitante? Paralisado por um vago temor, Amy escutou outros sons vindos do andar de baixo. Sem dúvida havia o rumor de um objeto pesado sendo arrastado, e o ruído detestável de algo pegajoso, como uma espécie de sucção demoníaca e impura. Com a capacidade associativa levada ao extremo, nenhum motivo racional foi necessário para que o homem pensasse no que tinha visto no alto da escada. Deus misericordioso! Que mundo onírico e quimérico teria adentrado? Amy não teve coragem para avançar nem retroceder, e assim permaneceu tremendo na curva sombria da escada. Até os mais ínfimos detalhes da cena ficaram gravados a ferro na memória. Os sons, a expectativa de algo tenebroso, a escuridão, a altura dos degraus estreitos e, Deus do céu, a tênue e inconfundível luminosidade de todos os objetos de madeira ao redor, degraus, painéis, detalhes torneados e vigas. Foi então que Amy escutou um relincho frenético do cavalo, seguido de imediato por rumores que denunciavam uma fuga desesperada. No momento seguinte, já não era mais possível ouvir o cavalo e nem a charrete, e tudo o que restou àquele homem assustado foi permanecer na escada sombria tentando adivinhar o que estava acontecendo. Mas isso não foi tudo. Houve um outro som lá fora, uma espécie de chapinhar líquido, água. Deve ter sido o poço. Amy havia deixado Ero lá perto, e uma roda da charrete devia ter raspado no bocal e derrubado uma pedra. Uma fosforescência pálida continuava a emanar da odiosa madeira antiga. Meu Deus, como a casa era velha. A maior parte fora construída antes de 1670 e a mansarda por volta de 1730. Um leve arranhão no assoalho do térreo soou de maneira distinta e Amy crispou os dedos em volta de um pesado bastão que por algum motivo havia pegado no andar de cima. Depois de tomar coragem, terminou a descida e avançou determinado em direção à cozinha. No entanto, não chegou a contemplar o trajeto, pois o que procurava não estava mais lá. Apenas uma coisa veio a seu encontro. Se havia rastejado ou sido arrastada por alguma força externa, Amy não sabia dizer, mas trazia a morte em si. Não havia se passado mais de meia hora, mas o colapso, a contaminação cinzenta e a desintegração eram irreversíveis. A coisa tinha uma pavorosa textura quebradiça e desprendia farelos secos. Amy viu-se incapaz de tocar naquilo, mas olhou horrorizado em direção à paródia do que tinha sido um rosto. "O que foi, Naum? O que foi?" sussurrou, e os lábios rachados e tumefactos conseguiram roquejar uma derradeira resposta. "Nada, nada. A cor, ela queima, fria e molhada, mas queima. Passou todo esse tempo no poço. Eu vi uma fumaça que nem as flores da primavera passada. O poço brilhava de noite. O Tad e o Murney e o Zenas, tudo vivo, sugando a vida de todo o resto. Naquela pedra, só pode ter vindo com aquela pedra. Envenenou toda a fazenda. Eu não sei porquê. Aquela coisa redonda que os professores da faculdade tiraram da pedra. Eles quebraram. Era da mesma cor, a mesma coisa, que nem as flores e as plantas. Devia ter mais. A semente, elas cresceram. Eu só fui ver essa semana. Deve ter se apoderado dos Zenas. Ele era um rapaz forte, cheio de vida. Mas a coisa acaba com a sua mente e depois pega você, queima você, na água do poço. Você tinha razão sobre o veneno na água. O Zenas nunca voltou do poço, não conseguiu sair. Aquilo arrasta você. Você sabe que a coisa tá vindo atrás, mas não adianta.
Eu mesmo vi aquilo várias vezes desde que o Zenas foi levado. Onde tá a Nabi, M? Não ando bem da cabeça. Eu não sei quando foi a última vez que dei de comer a ela. A coisa vai pegar ela se a gente não tomar cuidado. Só que a cor... De noite, às vezes o rosto dela fica daquela cor. Queima e suga. E veio de algum lugar onde as coisas não são que nem aqui. Foi um dos professores que disse. Ele tinha razão. Cuidado, Ami, porque ainda não acabou. A coisa vai sugar a vida. Isso foi tudo. O vulto parou de falar porque se desmanchou. Ami estendeu uma toalha de mesa vermelha e branca por cima do que havia restado e saiu cambaleando pela porta dos fundos em direção ao campo. Subiu a encosta até a pastagem de 10 acres e voltou para casa aos tropeços pela estrada ao norte e pelos bosques. Não conseguiria passar na frente do poço de onde o cavalo havia fugido. Ami havia olhado pela janela e constatado que não havia nenhuma pedra faltando no bocal do poço. Neste caso, a charrete em fuga não havia deslocado nada. O chapinhar fora alguma outra coisa. Algo que entrou no poço depois de acabar com o pobre Naum. Quando Ami chegou em casa, descobriu que o cavalo e a charrete haviam voltado sozinhos, para grande preocupação da esposa. Depois de acalmá-la sem oferecer explicações, Ami partiu rumo a Arkham e notificou às autoridades o caso da família Gardner. Não forneceu detalhes, apenas registrou a morte de Naum e de Nabi, uma vez que a de Tadeus era de conhecimento público, e mencionou que a causa parecia ser a mesma estranha doença que havia matado os animais. Também declarou que Mervyn e Zenas haviam desaparecido. Houve um longo interrogatório na delegacia, e no fim, Ami foi obrigado a levar 3 policiais até a propriedade dos Gardner, junto com o delegado, o legista e o veterinário que havia tratado os animais. O fazendeiro obedeceu a contragosto, pois o entardecer ficava cada vez mais escuro e ele temia a chegada da noite naquele lugar amaldiçoado, embora sentisse um certo conforto ao ver-se rodeado de tantas pessoas. Os 6 homens partiram em uma carruagem, seguindo a charrete de Ami, e chegaram à propriedade assolada pela peste por volta das 4 horas. Por mais que os policiais estivessem acostumados a ocorrências horripilantes, ninguém permaneceu indiferente ao que encontraram no sótão e sob a toalha de mesa vermelha e branca no térreo. O aspecto geral da fazenda era terrível o bastante por conta da desolação cinzenta, mas aqueles 2 objetos esfarelados ultrapassavam qualquer limite. Ninguém se atrevia a olhá-los de perto, e o próprio legista admitiu que havia pouco a examinar. Mas as amostras poderiam ser analisadas, claro, e assim não tardou em colhê-las. E foi assim que um desdobramento muito intrigante ocorreu no laboratório da universidade, para onde 2 ampolas de pó foram enfim levadas. No espectroscópio, as 2 amostras exibiram um espectro desconhecido, em que muitas das impressionantes faixas coincidiam de maneira exata com aquelas observadas no estranho meteoro durante o ano anterior. A emissão desse espectro cessou dentro de 1 mês, ao fim do qual o pó revelou uma composição de fosfatos alcalinos e carbonatos. Ami não teria falado nada sobre o poço se imaginasse que os homens da polícia fossem investigá-lo naquele momento. O sol estava quase se pondo e ele ansiava por estar longe da propriedade. Mesmo assim, não conseguiu conter um olhar nervoso em direção ao bocal de pedra junto da enorme cegonha, e ao ser questionado por um detetive, Ami reconheceu que Naum temia alguma coisa naquela área, a ponto de jamais ter ido atrás de Mervyn ou de Zenas. Ao ouvir essa resposta, os policiais resolveram esvaziar e investigar o poço no mesmo instante, e Ami esperou tremendo enquanto os baldes de água estagnada subiam pela corda e eram despejados na terra encharcada. Os homens fungaram enojados ao sentir o cheiro daquele fluido, e no fim da operação taparam o nariz para se proteger do fedor. O trabalho não demorou tanto quanto imaginaram a princípio, uma vez que o nível da água estava abaixo ao extremo.
Não há por que descrever em detalhe a descoberta que fizeram. Mervyn e Zenas estavam lá dentro, ao menos em parte, pois restavam pouco mais do que 2 esqueletos. Também havia um pequeno cervo e um cão no mesmo estado, bem como alguns ossos de animais menores. O lodo e a viscosidade no fundo do poço pareciam borbulhar de maneira inexplicável, e um homem que desceu com uma longa vara descobriu que podia enfiá-la a qualquer profundidade na lama sem encontrar nenhum obstáculo sólido. Como a noite começava a cair, lamparinas foram trazidas da casa. Depois, quando ficou claro que o poço não revelaria mais nada, todos entraram para conferenciar na sala, enquanto a luz intermitente da meia-lua espectral dançava pálida sobre a desolação cinzenta lá fora. Os homens estavam francamente perplexos com o caso e não conseguiam encontrar nenhum elemento comum que relacionasse a estranha mudança na vegetação, a moléstia desconhecida que atacava pessoas e animais e as mortes inexplicáveis de Mervyn e Zenas no poço contaminado. Todos conheciam os boatos que circulavam pelo campo, mas ninguém acreditava que algo contrário às leis naturais pudesse ter ocorrido. Sem dúvida, o meteoro tinha envenenado o solo, mas a doença de pessoas e de animais que não haviam consumido nada cultivado naquele solo era outro assunto. Seria a água do poço? Muito provavelmente. Talvez fosse uma boa ideia analisá-la. Mas que loucura teria levado os 2 garotos a se julgarem no poço? Aqueles gestos desesperados apresentavam uma estranha semelhança, e os restos mortais revelaram que ambos haviam sofrido com a morte cinzenta e quebradiça. Por que tudo estava cinzenta e quebradiço? Foi o legista, sentado próximo a uma janela com vista para o pátio, quem primeiro notou a luminosidade ao redor do poço. A noite havia caído e todo aquele terreno abominável parecia tremeluzir com algo mais do que o luar intermitente. Mas essa nova cintilação era algo claro e distinto, e parecia emanar do poço negro como o tênue facho de uma lanterna para refletir-se nas pequenas poças d'água formadas pelo esvaziamento dos baldes. A cor era muito estranha, e enquanto todos os homens reuniam-se ao redor da janela, Amy teve um violento sobressalto. Aquele estranho facho de miasma espectral não lhe era estranho. Já tinha visto aquela cor antes, e estremeceu ao ponderar o significado daquela aparição. Ele a tinha visto no glóbulo quebradiço encontrado no interior do aerólito 2 verões atrás, na bizarra vegetação da primavera e talvez por um breve instante naquela mesma manhã, ao olhar para a pequena janela gradeada do terrível cômodo no sótão onde coisas indescritíveis haviam acontecido. A cor havia brilhado por um instante e a seguir uma odiosa corrente de vapor frio roçou-lhe a pele. E a seguir o pobre Naum foi tomado por algo daquela cor. No fim, Amy explicou. Disse que aquilo vinha do glóbulo e das plantas. Depois vieram a fuga no pátio e o chapinhar no poço. E agora, o poço eructava noite adentro um insidioso facho pálido com o mesmo matiz demoníaco. Amy demonstrou ter uma mente alerta ao ponderar um detalhe essencialmente científico, mesmo nesse momento de tensão. Ficou intrigado ao perceber que havia recebido a mesma impressão de um vapor vislumbrado à luz do dia, com o céu da manhã ao fundo, e de uma exalação noturna, vista como uma névoa fosforescente com a paisagem negra e malograda ao fundo. Algo não estava certo. Era contra a natureza. E então pensou nas terríveis palavras ditas pelo amigo no momento extremo. Veio de algum lugar onde as coisas não são que nem aqui. Foi um dos professores que disse. De repente, os 3 cavalos no pátio, amarrados a 2 arvorezinhas definhadas à beira da estrada, começaram a relinchar e escarvar o chão em um verdadeiro frenesi. O cocheiro disparou em direção à porta para tentar fazer alguma coisa, mas Amy deteve-o com uma mão trêmula. Não saia, sussurrou. A gente não pode fazer nada contra isso que está acontecendo. O Naum disse que alguma coisa vivia no poço e sugava a vida de tudo. Ele disse que essa coisa saiu de uma bola, que nem a que a gente viu naquela pedra de meteoro que caiu. Vai fazer 1 ano agora. Suga e queima, disse ele.
É uma nuvem de cor que nem aquela luz lá fora, que os senhores mal podem ver e não sabem explicar o que é. O Naum achava que aquilo se alimenta de tudo que existe e que fica mais forte a cada instante que passa. Ele me disse que foi só ver essa semana. Deve de ser uma coisa de algum lugar distante no céu, como disseram os pesquisadores da universidade sobre o meteoro no ano passado. O jeito que aquilo tem e a maneira como funciona não são obra de Deus. É alguma coisa do além. Os homens pararam sem saber o que fazer enquanto a luz do poço ficava mais intensa e os cavalos amarrados escarvavam e relinchavam num frenesi cada vez maior. Foi um momento pavoroso, com o terror à espreita na casa antiga e amaldiçoada, 4 conjuntos de restos mortais, 2 da casa e 2 do poço, no galpão logo atrás, e aquele facho de iridescência desconhecida e profana a emanar das profundezas lodosas à frente. Amy deteve o cocheiro por instinto, sem lembrar que não havia sofrido nenhum tipo de consequência após o roçar frio daquele vapor cromático no sótão. Mas talvez tenha sido melhor assim. Ninguém jamais saberá o que estava solto aquela noite, e embora a blasfêmia do além não tivesse atacado nenhum humano com a sanidade perfeita até então, não há como saber o que poderia ter feito naquele derradeiro instante, com as forças aumentadas e os sinais repletos de intenção que em breve exibiria sob o céu enluarado oculto pelas nuvens. Um dos investigadores juntos da janela arfou de repente. Os outros o encararam e em seguida viraram o rosto em direção ao céu, onde por um mero acaso o homem havia fixado o olhar. Não havia necessidade de palavras. As incertezas que permeavam os boatos do campo desfizeram-se no mesmo instante, e é por conta dos sussurros mais tarde trocados pelos integrantes do grupo que em Arkham ninguém fala sobre aqueles dias estranhos. Faz-se necessário esclarecer de antemão que não ventava aquela hora da noite. Uma rajada soprou muito tempo depois, mas naquele instante não havia vento algum. Até os ramos secos dos erísimos, malogrados e cinzentos, e as franjas no tejadilho da carruagem permaneciam imóveis. E, no entanto, em meio à calmaria herética, os elevados galhos nus de todas as árvores ao redor se mexiam. Pulsavam em um ritmo mórbido e espasmódico, erguendo as garras em uma loucura convulsiva e epilética na direção das nuvens enluaradas. Arranhavam impotentes o ar contaminado, como que assoladas por uma ligação extraterrena e incorpórea com horrores subterrâneos, a retorcer-se e debater-se sob as raízes negras. Por alguns instantes, nenhum dos homens se atreveu a respirar. Então uma nuvem mais negra encobriu a lua, e a silhueta dos galhos em movimento desapareceu por um instante. Nesse ponto, ouviu-se um único grito saído de todas as gargantas, abafado pelo espanto, mais rouco e quase uniforme. O terror não havia desaparecido com a silhueta, e em um pavoroso momento de escuridão mais profunda, os observadores vislumbraram na copa das árvores a convulsão de milhares de pontos de luminosidade tênue e profana, a colmar os galhos como o fogo de São Telmo ou as chamas que desceram sobre a cabeça dos apóstolos no Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz sobrenatural, como um enxame de vagalumes necrófagos inchados a executar uma sarabanda demoníaca acima de um pântano maldito. E tinha a mesma cor do invasor sem nome que Amy havia aprendido a reconhecer e a temer. O facho de fosforescência que emanava do poço tornava-se cada vez mais intenso e despertava na imaginação dos homens uma sensação de catástrofe e anormalidade, que ultrapassava em muito qualquer imagem concebível pelo intelecto consciente. O facho já não apenas brilhava, mas antes se derramava, e ao sair do poço aquela torrente amorfa de matiz indefinível parecia fluir direto rumo ao céu. O veterinário estremeceu e caminhou até a porta da frente para acrescentar-lhe mais uma tranca de metal. Amy não tremia menos e, incapaz de controlar a voz, precisou cutucar os companheiros e apontar com o dedo quando desejou chamar a atenção para a crescente luminosidade das árvores. Os relinchos e a agitação dos cavalos haviam se transformado em um pesadelo,
mas não havia viva alma no grupo que se aventurasse a sair da antiga casa naquele instante, por maiores que fossem as recompensas prometidas. Com o passar do tempo, as árvores começaram a brilhar mais forte, enquanto os galhos incansáveis pareciam contorcer-se para assumir uma posição cada vez mais vertical. A madeira da cegonha também brilhava, e nesse instante um dos policiais apontou em silêncio para os galpões de madeira e as caixas de abelha próximas ao muro de pedra no ocidente. Haviam começado a brilhar, embora os veículos dos visitantes dessem a impressão de permanecerem incólumes. Então houve uma grande comoção e um rumor na estrada, e enquanto Amy apagava a lamparina para ver melhor, todos perceberam que a parelha de tordilhos frenéticos havia quebrado a árvore que servia de mourão e fugido com a carruagem. O choque serviu para soltar algumas línguas e houve uma troca de sussurros constrangidos. "Essa coisa se espalha por toda a matéria orgânica ao redor", balbuciou o legista. Ninguém respondeu, mas o homem que havia descido ao poço deu a entender que poderia ter despertado alguma coisa intangível com a vara. "Foi horrível", acrescentou. "O poço não tinha fundo, apenas lodo e bolhas e uma sensação de algo à espreita." O cavalo de Amy continuava a escarvar e relinchar em volume ensurdecedor na estrada lá fora, e por pouco não abafou a voz trêmula do dono enquanto esse balbuciava algumas reflexões confusas. "Essa coisa veio daquela pedra. Deve ter crescido lá embaixo e pegou tudo que era vivo. Se alimentou do corpo e da alma. O Tad, o Merne, o Zenas, a Nabi. O Naum foi o último. Todos eles beberam daquela água. A coisa foi se apoderando e veio de algum lugar do além, onde as coisas não são como aqui. E agora está voltando para casa." Nesse ponto, enquanto a coluna de cor desconhecida se iluminou em um clarão repentino e começou a desenhar vultos fantásticos que mais tarde cada espectador descreveu de maneira distinta, o pobre Hero emitiu um som que nenhum homem jamais tinha ouvido e jamais tornaria a ouvir de um cavalo. Todos os que estavam na sala de teto baixo taparam os ouvidos e o horror e a náusea levaram Amy a desviar o olhar da janela. Não há palavras capazes de descrever. Quando Amy tornou a olhar para a rua, o pobre animal estava reduzido a um corpo inerte, estirado no chão entre os varões partidos da charrete. Este foi o fim de Hero, enterrado no dia seguinte. Mas naquele instante não havia tempo para se lamentar, pois logo um dos investigadores indicou com um gesto que algo terrível estava presente na sala. Na falta da luz emitida pela lamparina, ficou evidente que um tênue brilho fosforescente emanava de todo o cômodo. Reluzia nas tábuas do assoalho e no tapete vermelho, e cintilava nos caixilhos das janelas com pequenas vidraças. Subia e descia pelas vigas expostas, coruscava nas estantes e no consolo, e infectava até mesmo as portas e a mobília. O brilho ficava mais forte a cada instante, e logo ficou evidente que quaisquer seres vivos saudáveis precisariam abandonar a casa. Amy levou os companheiros até a porta dos fundos e guiou-os pelos campos, até a pastagem de 10 acres. Todos caminharam aos tropeções como em um sonho, sem coragem de olhar para trás enquanto não chegassem a um terreno mais elevado. Estavam felizes com o caminho, pois não teriam conseguido sair pela porta da frente junto do poço. Foi ruim o bastante passar pelo celeiro e pelos galpões cintilantes, e pelas silhuetas distorcidas e diabólicas das árvores que resplandeciam no pomar. Mas graças aos céus apenas os galhos mais altos se contorciam com maior fúria. A lua escondeu-se atrás de nuvens muito escuras, quando o grupo atravessava a rústica ponte sobre Chapman's Brook, e a partir de então todos seguiram as apalpadelas em direção ao pasto aberto. Quando olharam para trás, em direção ao vale e à distante propriedade dos Gardner, defrontaram-se com uma visão horripilante. Toda a fazenda refulgia com a horrenda mistura de cores desconhecidas. As árvores, as construções e até mesmo a grama e as ervas que pouco tempo atrás não haviam sofrido a mutação para o cinza quebradiço e letal. Todos os galhos se erguiam em direção ao céu,
colmados por línguas de um fogo maldito, e rastros luminosos daquelas chamas monstruosas arrastavam-se em direção às cumeeiras da casa, do celeiro e dos galpões. Era uma cena digna das visões de Fuseli, e por todo o cenário reinava aquele caos de luminescência amorfa, aquele arco-íris extraterreno e adimensional de veneno críptico emanando do poço, pulsando, palpitando, escoando, avançando, cintilando, escorrendo e borbulhando na malignidade suprema de um cromatismo sideral e irreconhecível. Então, sem nenhum aviso, aquela coisa odiosa disparou verticalmente em direção ao céu como um foguete ou um meteoro, sem deixar nenhum rastro, e desapareceu em um curioso rasgo circular nas nuvens antes que qualquer um dos homens tivesse a oportunidade de arfar ou de soltar um grito. Nenhum dos observadores jamais há de esquecer aquela visão, e Amy ficou olhando pasmo para a constelação de Cygnus, com Deneb a cintilar acima das outras estrelas, onde a cor desconhecida se dissolveu na Via Láctea. Mas no instante seguinte, teve o olhar chamado de volta à terra por um estalo no vale distante. Nada mais. Apenas o estalo de madeira quebrando e rachando, sem explosão alguma, como vários outros membros do grupo confirmaram mais tarde. De qualquer modo, o resultado foi o mesmo, pois em um instante febril e caleidoscópico, irrompeu da fazenda condenada e maldita um cataclismo eruptivo de centelhas e substâncias sobrenaturais, que ofuscou a visão dos presentes e lançou em direção ao zênite uma nuvem explosiva de fragmentos coloridos e fantásticos, renegados pelo universo que conhecemos. Em meio aos vapores que tornavam a se adensar, os fragmentos seguiram a horrenda morbidez desaparecida, e no instante seguinte desapareceram também. Para trás e para baixo restaram apenas trevas para onde os homens não ousaram retornar. E por toda parte havia um vento de intensidade crescente, que parecia descer em rajadas negras e geladas do espaço interestelar. Aquilo uivava e ululava, e açoitava os campos e os bosques retorcidos em um insano frenesi cósmico, e logo o abalado grupo percebeu que não adiantaria esperar que a lua revelasse o que havia sobrado na propriedade de Naum. Tomados de um espanto profundo demais para sequer arriscar teorias, os 7 homens trêmulos fizeram a longa e difícil caminhada até Arkham pela estrada norte. Amy estava pior do que os companheiros e insistiu para que fizessem uma parada na sua cozinha, em vez de seguir direto para a cidade. Não queria atravessar sozinho os bosques noctíferos e açoitados pelo vento que o separavam de casa. Amy sofreu um choque adicional em relação aos demais integrantes da companhia e ficou para sempre marcado por um medo constante, que não ousou sequer mencionar por muitos anos a seguir. Enquanto os demais observadores na colina tempestuosa mantiveram os olhares fixos na estrada, por um instante Amy voltou o rosto para trás, em direção ao ensombrecido Vale da Desolação que nos últimos tempos servira de morada ao astroso Nahum. E daquele lugar malogrado e longínquo, viu algo se erguer devagar, apenas para afundar mais uma vez no ponto de onde o grande horror amorfo havia disparado rumo ao céu. Era apenas uma cor, mas não uma cor nativa da terra ou do nosso céu. Desde que reconheceu aquela cor e soube que aquele último resquício tênue ainda devia estar à espreita no interior do poço, Amy nunca mais foi o mesmo. Jamais voltaria a se aproximar da propriedade. Mais de meio século se passou desde o horror, porém Amy nunca mais esteve lá e há de ficar satisfeito quando a nova represa apagar a existência do lugar. Eu também ficarei satisfeito, pois a maneira como a luz do sol trocou de cor ao redor da boca do poço abandonado me perturbou. Espero que as águas sejam profundas, e mesmo assim, jamais hei de bebê-la. Acho que jamais vou retornar ao interior de Arkham. 3 dos homens que estavam com Amy voltaram à propriedade na manhã seguinte para ver as ruínas à luz do dia, mas não havia ruínas de fato. Apenas os tijolos da chaminé, as pedras do porão, alguns destroços minerais e metálicos aqui e acolá, e o bocal daquele poço nefando. A não ser pelo cavalo morto de Amy, que foi transportado e enterrado, e a charrete que em seguida lhe devolveram,
todos os outros organismos vivos haviam desaparecido. Restaram apenas 5 acres quiméricos de um deserto cinzento, e nada mais cresceu por lá desde então. Até hoje o panorama se estende sob o céu como uma grande mancha corroída por ácido, em meio aos campos e bosques, e os poucos que se atreveram a vê-lo a despeito das lendas rurais, chamam-no de descampado maldito. As lendas rurais são estranhas, e podem ficar ainda mais estranhas quando os homens da cidade e os químicos da universidade se interessam o suficiente a ponto de analisar a água de um poço abandonado ou o fino pó cinzento que nenhum vento parece dispersar. Os botânicos também deviam estudar a flora adoecida na região próxima, pois assim poderiam esclarecer se de fato a peste está se espalhando, como os fazendeiros dizem, devagar, a taxa de 3 ou 4 centímetros por ano. Dizem que a cor das plantas ao redor parece irregular na primavera, e que certas coisas selvagens deixaram estranhas pegadas na neve alva do inverno. A neve parece nunca se acumular no descampado maldito como em outros lugares. Os cavalos, os poucos que ainda restam nessa época a motor, ficam arredios no silêncio do vale, e os caçadores não podem contar com os cães no entorno do pó cinzento. Dizem que as influências mentais também são muito nocivas. Muitos enlouqueceram nos anos que sucederam à morte de Naum, sempre incapazes de fugir. Logo, todas as pessoas de mente sadia abandonaram a região, e apenas os estrangeiros tentaram viver nas antigas casas decrépitas. Mesmo assim, não conseguiram permanecer lá, e às vezes me pergunto que compreensão além da nossa podem ter obtido graças aos fantásticos e bizarros encantamentos que sussurram. Os sonhos que os visitam à noite, segundo afirmam, são sempre horríveis naquele terreno grotesco. E sem dúvida, a mera visão daquele domínio sombrio é suficiente para instigar devaneios mórbidos. Nenhum viajante escapa à sensação de estranheza nas profundezas dos vales, e os artistas sempre se estremecem ao pintar bosques densos, cujo mistério reside não apenas no olhar, mas também no espírito. Eu também tenho uma certa curiosidade relativa à impressão que tive durante a caminhada solitária que fiz antes de ouvir a história de Amy. Com a chegada do crepúsculo, senti o desejo vago de que nuvens encobrissem o céu, pois uma estranha inquietude motivada pela vastidão celeste se havia instilado em minha alma. Não me peça para explicar. Eu não sei, isso é tudo. Não havia ninguém além de Amy que pudesse responder minhas perguntas, pois os moradores de Arkham se recusam a falar sobre aqueles dias estranhos. E todos os 3 professores que viram o aerólito e o glóbulo colorido estão mortos. E houve outros glóbulos, pode ter certeza. Um deve ter encontrado alimento e escapado, e outro provavelmente ficou para trás. Não há dúvida de que ainda hoje habita o fundo do poço. Sei que havia algo de errado com a luz do sol que via acima daquele poço miasmático. Os rústicos dizem que a praga se espalha 3 ou 4 centímetros por ano, então pode ser que se continue alimentando e crescendo. Mesmo assim, qualquer prole demoníaca que esteja por lá deve estar amarrada a alguma coisa, pois de outra maneira não tardaria em espalhar-se. Será que estaria presa às raízes das árvores que erguiam as garras para o céu? Uma das lendas que correm em Arkham versa sobre carvalhos entumecidos que brilham e balançam de maneira anormal à noite. O que pode ser, só Deus sabe. Em termos de matéria, imagino que a coisa descrita por Amy possa ser chamada de gás, mas esse gás obedecia leis estranhas ao nosso cosmo. Não era fruto dos mundos e dos sóis que fulguram nos telescópios e nas chapas fotográficas dos nossos observatórios. Não era um sopro dos céus, cujos movimentos e dimensões os nossos astrônomos medem ou julgam demasiado vastos para medir. Era apenas uma cor que caiu do espaço. O pavoroso mensageiro de reinos informes que transcendem a natureza tal como a conhecemos, de reinos cuja mera existência atordou os nossos pensamentos e entorpece-nos com os negros abismos siderais que descortina ante o nosso olhar frenético. Duvido que Amy tenha mentido para mim, e não acredito que o relato tenha origem nas alucinações causadas pela loucura,
conforme haviam me prevenido na cidade. Algo terrível chegou aos vales e às colinas naquele meteoro, e algo terrível, embora eu não saiba em que proporção, permanece lá. Para mim vai ser uma alegria ver as águas chegarem. No meio tempo, espero que nada aconteça com Amy. A visão que teve da coisa foi completa demais, e as consequências foram insidiosas. Por que nunca conseguiu ir embora? E a exatidão com que lembrava das palavras de Naum? O Zenas nunca voltou do poço. Não conseguiu sair. Aquilo arrasta você. Você sabe que a coisa tá vindo atrás, mas não adianta. Amy é um homem bom. Quando a equipe da represa começar as obras, eu preciso escrever para o engenheiro-chefe e pedir que fique de olho nele. Eu detestaria pensar no velho fazendeiro como uma monstruosidade cinzenta, retorcida e quebradiça que insiste em atormentar o meu sono.